Boa noite com o Senhor Jesus. Nada temer. Amém, irmãos? Irmãos, obrigado, pastor. Tudo é possível. Glória a Deus. Quando o pastor me chamou para ministrar a palavra do Senhor, quando eu estava em casa, eu disse assim: Senhor, o que eu vou pregar para a tua igreja? Coloquei minha Bíblia em cima da mesa. E quando eu coloquei ela em cima da mesa, eu ia abrir. Eu coloquei ela fechada. Eu fui na geladeira pegar um pouco de água. E quando eu olho, a minha Bíblia estava aberta. Eu disse: Senhor, essa palavra eu vou trazer para a tua igreja. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 33. Respondemos: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como tu, serei livre. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Bate uma palma para Jesus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Obrigado. Queridos, é uma passagem muito conhecida da igreja do Senhor. 8:32. João capítulo 8, versículo 32. É uma passagem muito conhecida da igreja do Senhor Jesus. Se nós paramos para pensar, analisar bem o texto que nós acabamos de ler, a verdade, ela nos liberta. Para nós vivemos e aproveitar o sofrimento, muitas das vezes pela profissão, no livramento que o Senhor Jesus, que nós temos recebido, se nós cremos em sua palavra. Cremos na promessa de uma forma que nós podemos alcançar. O que é importante que nós vemos que hoje em dia, quando uma pessoa, ali, louvado seja o nome do Senhor, que ainda não conhece, que ainda não tem o primeiro amor, que ainda não conheceu essa palavra que nós estamos conhecendo. Aleluia. Nós vemos vários tipos de sofrimento que uma pessoa humana passa, que uma pessoa ainda não conhece Jesus, uma pessoa ainda que não se encontra liberto, uma pessoa ainda, louvado seja o Senhor, nunca ouviu falar. Aleluia. Mas a gente vê uma coisa importante da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem pode falhar, mas a palavra nunca falha. Sabemos que o plano de Deus em nossa vida, aleluia, aceitar Ele. O plano de Deus em nossa vida, louvado seja o Senhor, é conhecer a sua santa e heroína palavra. Porque a verdade, ela possa nos libertar, mas o nosso inimigo, ele age em nossa vida. Mas o plano do adversário é esse: que a pessoa não possa conhecer, que a pessoa não possa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Na verdade, tudo nós podemos ver o sofrimento na vida de uma pessoa que ainda não tem Deus. Na verdade, tudo a pessoa ainda não conhece, aleluia, louvado seja o Senhor, os preceitos de Deus.
Mas se tiver uma coisa importante na Bíblia, que o inimigo pode ter seus planos, mas o nosso Deus, ele tem outro plano. É se aproximar de Deus. Mas pastor, como é que nós podemos se aproximar de Deus? Simples, aceitar Ele. Receber essa palavra, aleluia, em sua vida. Receber a promessa em sua vida. Aleluia. Sabemos que muitas das vezes que nós recebemos, nós temos que crer nessa palavra. Quando nós aceitamos, há uma promessa. Quando nós recebemos, há uma promessa. Quando nós oramos, recebemos Cristo em sua vida. Mas nós temos que estar sendo envolvidos, aleluia, na nossa comissão. Quando nós passamos por esse tipo de tribulações, quando nós passamos com um tipo de luta, aleluia, lembra de uma coisa, que Deus, ele tem uma promessa para realizar na tua vida. E essa promessa, querido, como eu sempre aprendi com meu velho pastor que faleceu, não é só a pessoa só ler, mas a pessoa tem que obedecer a sua palavra. É dar de acordo como Deus quer. Oh, aleluia. Veja que estamos adiante. Para nós conhecer perante a Deus nossa vida, nós temos que crer como diz a Escritura. O fato que nós passamos, irmão, as lutas que nós passamos, vê que o inimigo, ele age de uma maneira em nossas vidas. Vê que o inimigo, ele age querendo tirar você, para você não podemos se aproximar dessa palavra. Não podemos chegar, se aproximar de Deus. A gente vê que no texto, se a gente observar o projeto de Deus, aleluia, você tem que se aproximar de Deus. Mas pastor, como? Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Nós temos que estar envolvendo disso. Quando o ser humano, ele passa, que a pessoa ainda, quando ele passa por esse tipo de tribulação ainda, ele ainda não conhece ainda nosso Deus. Claro que o inimigo, ele age de várias formas, de várias maneiras, mas o plano de Deus na vida do homem é te aproximar de Deus. Aleluia. Estamos diante de uma confissão, irmãos. Por nós podemos estar firmes em sua palavra. Mas o texto que acabamos de ler, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a promessa, ela possa ser realizada em nossa vida. Mas nós temos que estar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diante de sua palavra. Mas como assim, pastor, diante de sua palavra? Que nós recebemos essa palavra. Tem muitas pessoas ainda que não recebeu ainda a palavra. Tem muitas pessoas ainda que estão ainda no cativeiro ainda. Tem muitas pessoas ainda que não conhecem o verdadeiro comparativo, o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Que nós podemos crer que Ele prometeu, Ele virá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, irmãos, para nós conhecer Cristo, eu sempre falava isso para o meu velho pastor que faleceu. Para nós conhecer Cristo, não é só sua palavra. Para nós conhecer Cristo, nós temos que ter atitude na nossa vida. E a atitude, ela tem que estar em nossas vidas. Se a gente não tomar atitude, nunca nós vamos se aproximar de Deus. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que estão passando uma vida totalmente precária, porque essas pessoas ainda não querem se aproximar de Deus, porque ele não quer se libertar. E a gente vê aqui no texto que o plano do adversário é um, mas o plano de Deus é outro. Na vida do ser humano, a gente vê a importância que nós queremos crer, nós queremos receber, mas para isso acontecer, irmãos,
nós temos que estar diante da promessa. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor dessa noite? Nós temos que agir com a nossa confissão. O fato que nós carregamos, eu sempre falo isso lá em casa, o fato que nós carregamos não é fato pesado, não é fato leve, mas as pessoas lá fora ainda estão carregando o fato ainda pesado ainda. Pessoas lá fora ainda, louvado seja o nome do Senhor, quer se aproximar de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer a nossa parte, para essas pessoas se aproximarem de Deus, para essas pessoas conhecerem a Jesus Cristo. Veja só, estamos diante que nós temos que crer. Mas quando nós estamos adiante, temos que abrir os nossos olhos, que a promessa ainda quer permanecer na vida da pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, irmão Adilson. Aleluia. E a gente vê uma coisa que eu acho interessante no texto, que chama muita atenção: se preparar. Preparamos e recebemos, porque o mundo ainda, e o mundo que ainda não conhece, mas recebeu a graça, que a graça, eu estou dizendo, que está diante do nosso futuro e as nossas convenções, e saber que a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo sabe que a verdade Ele possa nos libertar. O mundo está nessa forma. O mundo te conta dessa maneira. Mas para ter confissões que acabamos de ler agora há pouco, nós temos que estar, aleluia, receber essa palavra. Para nós estamos adiante de uma promessa. Como eu sempre falo, que eu não posso prometer nada para vocês, mas se você estiver diante da palavra, você recebe essa palavra em sua vida. Porque que a verdade, ela pode libertar, mas muitas pessoas hoje em dia rejeitam essa palavra, porque ele não quer receber a promessa em sua vida, porque essa pessoa ainda se encontra ainda do mundo. E essa pessoa ainda, aleluia, não quer totalmente libertar, porque a liberdade liberta, que é Cristo. Olha só, o nosso adversário ainda continua com seus planos, com seus projetos. Mas muitas vezes, o inimigo não quer que você ouça. O inimigo não quer que você saiba. O inimigo não quer que você chegue, aleluia, se aproximar de Jesus Cristo. O que é o plano do nosso adversário? Simples. É formar um grupo de pessoas, para que essa pessoa não venha conhecer a sua libertação, para que a pessoa não venha conhecer a sua liberdade em Cristo Jesus. Mas o plano de Deus é outro. Aleluia. Mas para conhecer a liberdade possa libertar, que Ele tem prometido através de sua vida. Anotar uma coisa importante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em sua vida, Ele possa libertar. Mas a pessoa tem que tomar uma atitude em sua vida. A pessoa tem que tomar uma decisão na tua vida para que possa se aproximar de Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que muitas vezes a gente conhece a palavra e a gente não pregamos essa palavra para a vida dessa pessoa. Muitas vezes nós falamos de Jesus na vida dessa pessoa e a pessoa ainda diz que não está preparado. Quem prepara é Cristo, quem liberta é Cristo, quem salva é Cristo.
O tempo está passando. Pessoas ainda estão passando despercebido pela volta do Senhor Jesus Cristo. O tempo está passando, irmão. E as pessoas hoje estão ficando percebidas ainda. A Bíblia diz: como pregarão que não forem enviados? Como crerão que não forem vistos? Pessoas ainda estão lá fora, pastor. E nós estamos aqui de braços cruzados. Eu pergunto: quantas almas você tem ganhado para Jesus? Aleluia, Jesus está voltando. E então nós estamos ficados de braços cruzados sem fazer nada. Porque o nosso inimigo está tirando vidas e vida lá fora. Se você ler essa palavra aqui que nós acabamos de ler, conhecereis a verdade pura libertará. Está falando de um homem, está falando, aleluia, de uma liberdade, está falando de um projeto em sua vida. Mas nós que conhecemos essa palavra, aleluia, naquele grande dia, pastor, nós vamos prestar conta perante nossas obras aqui nessa terra. Não é cargo que vai dar mérito para você, não. É a sua reputação em Cristo Jesus. Você aceitou Jesus, está na hora de você fazer o mesmo papel. Olha só. A pessoa, daqui minha esposa, quando eu admitir, há um tempo atrás eu pastoreava numa certa dominação. E toda vez que eu pregava, as pessoas totalmente convertiam a Cristo. Ganhava almas para o reino dos céus. E passados os tempos, irmãos, aleluia, as pessoas que estavam comigo, que foram ganhos para Jesus, eles faziam o mesmo papel. E esse papel nós temos que fazer hoje em nossas vidas. Irmãos, a promessa de Deus, ela tem que realizar na vida da pessoa como realizou na sua vida. A promessa, ela tem que cumprir em sua vida para que a pessoa de Jesus Cristo possa chegar a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Que você fique com essa palavra, irmão. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Dia de palma, louve e agradece o nome do Senhor Jesus.